Mamãe Ana senta-se na poltrona ao lado da cama dos filhos, um sorriso caloroso no rosto. David, Laura e Luísa estão de pijama, aconchegados debaixo das cobertas, com os olhos brilhando de expectativa. Oi, meus amores. Hora de dormir, mas antes quero contar a história de como Deus criou o mundo. Vamos aprender juntos? Sim, mamãe. Quero saber. Eu também. No primeiro dia, Deus fez a luz para separar o dia da noite. Ele disse: haja luz. E a luz apareceu. Assim, o dia e a noite começaram. E vocês, o que acham que aconteceria se não tivesse luz? Seria tudo bem escuro. A gente não poderia brincar sem luz. Exatamente, David. A luz é muito importante, né? No segundo dia, Deus fez o céu, separando as águas de cima e as de baixo. Ele criou um lugar especial para as nuvens. Laura, o céu é feito de água? Não, né, mamãe? Isso mesmo, Laura. O céu é feito de ar, mas tem nuvens com água para a chuva. No terceiro dia, Deus fez a terra aparecer e fez crescer todas as plantas, árvores e flores. Ele fez a terra ficar bem bonita para a gente viver. Luísa, o que você gosta de ver crescer na terra? Flores! Sim, Luísa. Deus fez tudo para ser bonito e nos dar coisas boas, como frutas e flores. No quarto dia, Deus fez o sol para brilhar durante o dia e a lua e as estrelas para brilhar à noite. O sol brilha bem forte, né? Sim, mamãe. Ele ilumina tudo. Isso mesmo, David. E a lua e as estrelas fazem o céu ficar lindo à noite. No sexto dia, Deus fez todos os animais terrestres, como elefantes, leões e até as formiguinhas. E também criou os seres humanos, como Adão e Eva. Ele fez o homem e a mulher à sua imagem. Luísa, Deus fez você também, não é? Sim, eu sou especial. Sim, você é muito especial, Luísa. E todos nós somos especiais porque fomos criados por Deus. No sétimo dia, Deus descansou e viu que tudo o que ele fez era muito bom. O descanso é importante para ficarmos fortes e preparados para mais aventuras. Descansar é bom para brincar mais depois. Isso mesmo, David. Agora vamos ver se vocês lembram da história. Quem fez a luz no primeiro dia? Deus? Muito bem! E o que Deus fez no segundo dia? Fez o céu. Isso mesmo. E no terceiro dia, o que Deus fez? Fez as plantas. Sim, Luísa, as plantas cresceram no terceiro dia. E o que Deus fez no sexto dia? Fez os animais e as pessoas. Isso mesmo. E no sétimo dia, o que Deus fez? Descansou. Muito bem, meus amores. Agora, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Assim, você nos ajuda a fazer mais vídeos como esse. Até a próxima, meus amores. Boa noite, meus amores. Prontos para mais uma história da Bíblia? Sim, mamãe. Sobre quem vai ser hoje? Hoje vou contar a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. É uma história que nos ensina muito sobre escolhas e como cuidar dos nossos sentimentos. Eles eram irmãos como nós? Sim, Laurinha, exatamente como vocês. Mas eles eram muito diferentes. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Caim, que era agricultor, e Abel, que cuidava de ovelhas. Um dia, eles resolveram oferecer presentes a Deus. O que eles deram para Deus? Caim ofereceu frutos que ele colheu do campo, e Abel ofereceu o melhor cordeiro do rebanho dele. E Deus gostou? Deus ficou muito feliz com a oferta de Abel, porque ele deu com amor e gratidão. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele não deu com o coração. Caim ficou triste? Ele ficou bravo e com muito ciúme do irmão. Deus viu que Caim estava bravo e avisou: Caim, cuidado com o pecado. Ele está à porta e quer dominar você, mas você deve vencê-lo. Infelizmente, Caim não ouviu. O que ele fez? Caim chamou Abel para o campo e fez algo muito errado. Ele machucou o irmão e Abel morreu. Ele machucou o irmão? Que triste. Deus ficou bravo? Sim, Luísa. Deus perguntou a Caim:
onde está o seu irmão? E Caim respondeu: Eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E Deus sabia? Sim, Deus sabia. Ele puniu Caim, mas também prometeu protegê-lo. Deus nos ensina que devemos sempre cuidar uns dos outros. Essa história nos ensina que devemos amar nossos irmãos, como Deus nos ama. Caim errou porque deixou o ciúme e a raiva dominarem o coração dele. Vocês entendem por que é importante perdoar e cuidar uns dos outros? Sim, mamãe. Eu vou sempre cuidar da Luísa e do David. E eu vou cuidar de vocês também. Eu também. Agora vamos ver o que vocês aprenderam. O que Caim e Abel ofereceram a Deus? Caim ofereceu frutos e Abel ofereceu um cordeiro. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele deu com amor e gratidão. O que Deus avisou a Caim? Para tomar cuidado com o pecado. O que podemos aprender com essa história? Que devemos amar nossos irmãos e perdoar. Vocês foram incríveis, meus amores. Essa foi a história de Caim e Abel, que nos ensina a amar e cuidar uns dos outros. E você que está nos assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Até a próxima! Oi, meus amores! Hora de descansar! Mas antes vou contar a história de um homem muito especial chamado Noé. Vamos aprender juntos? Sim, mamãe. Quem era o Noé? Noé era um homem bom que amava e obedecia a Deus, mesmo quando as pessoas ao seu redor faziam coisas erradas. Erradas? Tipo o quê? Elas brigavam, desobedeciam e não se importavam com Deus. Mas Noé era diferente. Deus viu que o mundo estava cheio de maldade e decidiu mandar um grande dilúvio para limpar a terra. Mas ele pediu a Noé para construir uma arca gigante e salvar sua família e muitos animais. O que é uma arca? É como um barco enorme, grande o suficiente para caber muitos animais. Deus deu todas as instruções para Noé sobre como construir a arca. E os bichinhos, mamãe? Deus mandou que Noé colocasse um casal de cada animal dentro da arca. Tinha girafa, elefante, passarinhos e até formiguinhas. E os leões? Sim, os leões também estavam lá. Deus cuidou para que todos os animais ficassem seguros. Depois que tudo estava pronto, Noé e sua família entraram na arca. Então começou a chover. E choveu por 40 dias e 40 noites. 40 dias? Não parava de chover? Isso mesmo, David. A terra ficou toda coberta de água. Mas a arca flutuava, protegendo Noé, sua família e os animais. Depois que a chuva parou, a água começou a baixar, e Noé soltou um corvo e uma pomba para ver se havia terra seca. A pombinha voltou com um raminho de oliveira no bico, mostrando que as plantas estavam crescendo de novo. Isso quer dizer que a água sumiu? Exatamente, Luísa. Quando a terra estava seca, Deus disse a Noé para sair da arca com sua família e os animais. Eles estavam livres! Sim, e Deus fez uma promessa muito especial para Noé e para todos nós. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal de que nunca mais iria mandar um dilúvio para destruir a terra. O arco-íris é a promessa de Deus? Sim, David. Toda vez que vemos um arco-íris, lembramos do amor e da promessa de Deus. Agora vamos ver se vocês prestaram atenção na história. Quem era Noé? Um homem que obedecia a Deus. O que Deus pediu a Noé para construir? Uma arca. Quantos dias choveu sem parar? 40 dias. Qual foi o sinal da promessa de Deus? O arco-íris. O que a pomba trouxe no bico? Um raminho de oliveira. Que história linda, não é? Deus cuida de todos nós, assim como cuidou de Noé e sua família. Agora é hora de descansar. Mas antes, vou pedir algo especial. O que é, mamãe? Se você gostou da história, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Assim você nos ajuda a fazer mais vídeos como este. Boa noite e até a próxima! Mamãe, qual é a história de hoje? Hoje vou contar a história de Abraão, o homem que confiava muito em Deus, e do filho da promessa, Isaque.
Quem é Isaac? Calma, Laurinha. Eu já vou te contar. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele foi mesmo sem saber para onde? Sim, ele confiava muito em Deus e obedeceu. Deus também prometeu algo incrível, que Abraão teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Mas ele já tinha filhos? Não, Laurinha. Abraão e Sara eram velhinhos e não tinham filhos, mas acreditaram na promessa de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu sua promessa e Isaque nasceu. Isaac era um bebê? Sim, Luísa, um bebê muito especial. Mas um dia Deus pediu algo difícil, que Abraão levasse Isaque como sacrifício, Por quê? para ver se Abraão confiava totalmente nele. Abraão obedeceu, mas quando ele ia oferecer o sacrifício, Deus o parou e mostrou um carneiro preso nos arbustos para ser oferecido no lugar de Isaque. Deus salvou Isaac! Isso mesmo, Laurinha. Deus sempre cuida dos seus filhos e cumpre suas promessas. Vamos ver o que vocês aprenderam. Quem Deus chamou para sair de sua terra? Abraão. Certo, David. O que Deus prometeu a Abraão? Muitos descendentes como as estrelas do céu. Isso mesmo, Laurinha. Qual era o nome do filho da promessa? Isaac. Perfeito, Luísa. Por que Deus pediu que Abraão oferecesse Isaque? Para testar a fé de Abraão. Isso mesmo, David. O que Abraão sacrificou no lugar de Isaque? Um carneiro. Um carneiro? Exatamente, meninas. Agora é hora de dormir. E você que está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Boa noite e até a próxima. Boa noite, meus amores. Prontos para mais uma história da Bíblia? Sim, mamãe. Qual vai ser hoje? Hoje vou contar a história de Isaque e seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú. É uma história cheia de lições sobre fé e escolhas. Gêmeos? Eles eram iguais? Não, Laurinha, eram bem diferentes. Vou contar tudinho. Rebeca, a esposa de Isaque, estava grávida de gêmeos, mas eles já brigavam dentro da barriga. Brigavam na barriga? Como assim? Sim, Luísa. Deus disse a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio segurando o pé dele. Jacó segurou o pé? Que engraçado! Um dia, Esaú chegou em casa com muita fome e viu Jacó cozinhando uma sopa deliciosa. O que ele fez? Ele pediu a sopa, mas Jacó disse: eu te dou a sopa se você me der o direito de ser o primeiro. Ele trocou mesmo? Sim, Esaú não valorizou o direito de primogenitura e trocou tudo por um prato de comida. Que bobo! Quando Isaque ficou velhinho, ele quis abençoar Esaú, mas Rebeca ouviu e ajudou Jacó a se disfarçar para receber a bênção. Ele se disfarçou como? Jacó colocou peles nos braços porque Esaú era peludo. Assim, Isaque pensou que ele era Esaú e deu a bênção a Jacó. Isso foi errado, né, mamãe? Foi sim, Laurinha, mas Deus usou essa situação para cumprir seu plano. Quando Esaú descobriu, ficou muito bravo e quis machucar Jacó. Então Rebeca disse para Jacó fugir para a casa do tio Labão. E ele voltou depois? Sim, mas isso é uma história para outra noite. Agora vamos ver o que vocês aprenderam. Quem eram os gêmeos filhos de Isaque? Esaú e Jacó. O que Esaú trocou pela sopa de Jacó? O direito de ser o primeiro. Quem ajudou Jacó a enganar Isaque? A mamãe Rebeca. Como Jacó se disfarçou para receber a bênção? Com peles nos braços. Vocês foram ótimos. Essa foi a história de Jacó e Esaú. Agora boa noite, meus amores. Mamãe Ana olha para a câmera. E você que está nos assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Até a próxima! Mamãe, você disse que a gente ia continuar a história de Jacó. Ele teve 12 filhos, né? Isso mesmo, David. Jacó teve 12 filhos, e entre eles estava José, um menino muito especial. Hoje vou contar como ele foi parar no Egito. O que é
é Egito, mamãe? O Egito é um lugar muito distante, onde José viveu grandes aventuras. Mas vamos começar do começo. Jacó amava muito todos os seus filhos, mas tinha um carinho especial por José. Ele deu a José uma túnica muito linda, cheia de cores. Cores do arco-íris? Isso mesmo, Luísa. Mas os irmãos de José ficaram com ciúmes. Eles achavam que Jacó gostava mais dele. Mas ciúme não é bom, né, mamãe? Não é, David. O ciúme pode fazer a gente tomar decisões erradas. José também tinha sonhos enviados por Deus. Ele sonhou que um dia todos os seus irmãos se curvavam diante dele. E os irmãos dele gostaram disso? Não, Laura. Eles ficaram ainda mais bravos. Achavam que José queria mandar neles. E o que eles fizeram? Ah, David, é aí que a história fica complicada. Um dia, José foi visitar seus irmãos no campo. Quando eles o viram, decidiram fazer algo muito errado. Eles jogaram José dentro de um poço vazio. Coitadinho. Pois é, Luísa. Depois, eles venderam José como escravo para mercadores que estavam indo para o Egito. Eles venderam o próprio irmão? Isso é muito errado. Foi muito errado, David. Mas vocês sabem o que é incrível? O quê? Mesmo com tudo isso, Deus tinha um plano maravilhoso para José. Agora vamos ver o que vocês aprenderam com a história, combinado? Quantos filhos Jacó tinha? 12. Muito bem, David. O que Jacó deu para José? Uma túnica colorida. Isso mesmo, Laura. O que José sonhou? Que os irmãos dele se curvavam para ele. Isso mesmo, Luísa. Muito bem. O que os irmãos de José fizeram com ele? Jogaram no poço e venderam como escravo. Perfeito, David. Foi errado, mas Deus tinha um plano. Para onde José foi levado? Para o Egito. Exatamente, Laura. Vocês estão aprendendo muito bem. Essa foi só a primeira parte da história de José. Na próxima, vou contar o que aconteceu no Egito e como Deus usou José para fazer coisas incríveis. Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite! Continuando a história de José. Vocês lembram que ele foi vendido pelos irmãos e acabou no Egito? Lembro, mamãe. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, não foi? Isso mesmo, David. Ele fez tudo com muita dedicação e agradou a Deus e a Potifar. Mas aconteceu uma grande injustiça e José foi parar na prisão. O que ele fez de errado? Nada, Laura. Ele foi acusado injustamente. Mas mesmo na prisão, José continuou confiando em Deus e ajudando as pessoas. Ele ficou triste, mamãe? Ficou, minha filha. Mas ele nunca perdeu a esperança. Sabem o que aconteceu? O que, mamãe? Deus deu a José a habilidade de interpretar sonhos. 2 homens que trabalhavam para o faraó, o copeiro e o padeiro, também estavam na prisão e tiveram sonhos estranhos. O que eles sonharam? O copeiro sonhou com uma videira que dava uvas e ele entregava o vinho ao faraó. O padeiro sonhou com cestos de pão na cabeça, mas os pássaros comiam o pão. E José sabia o que significava? Sabia sim. Ele explicou que o copeiro seria libertado e voltaria ao trabalho, mas o padeiro não teria um final feliz. E o copeiro lembrou de José depois? Só 2 anos depois. O faraó teve 2 sonhos estranhos e ninguém conseguia explicar. Foi aí que o copeiro lembrou de José. O que Faraó sonhou? Ele sonhou com 7 vacas gordas que foram comidas por 7 vacas magras. E depois com 7 espigas de trigo cheias que foram engolidas por 7 espigas secas. Que sonhos esquisitos! Pois é, Laura. Deus mostrou a José que esses sonhos significavam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. E o faraó acreditou nele? Sim. Ele ficou tão impressionado que colocou José como governador do Egito para organizar tudo. E José conseguiu? Sim, David. Durante os anos de fartura, José guardou muita comida para o povo ter o suficiente nos anos de fome.
E a família dele, mamãe? Quando os anos de fome chegaram, Jacó e os irmãos de José ficaram sem comida. Então, Jacó mandou os filhos ao Egito comprar mantimentos. Eles viram José? Sim, mas não o reconheceram. José os reconheceu e quis testar para ver se eles tinham mudado. O que ele fez? Ele pediu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Quando fizeram isso, José viu que eles estavam arrependidos pelo que haviam feito no passado. E ele contou quem ele era? Sim, José não aguentou segurar as lágrimas e disse: Eu sou José, seu irmão. Eles ficaram felizes? Ficaram emocionados e arrependidos. José os perdoou e disse que tudo fazia parte do plano de Deus. E Jacó? José mandou buscar Jacó e toda a família para viverem no Egito. Eles se reencontraram e foi um momento muito feliz. José cuidou de todo mundo? Sim, Laura. Ele garantiu que todos tivessem o que comer e vivessem bem. Deus foi fiel e cumpriu suas promessas. Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite! Boa noite, meus amores! Hoje vou contar uma história muito especial. Vamos falar sobre um homem escolhido por Deus para salvar o povo dele. Estão prontos para ouvir sobre Moisés? Moisés? Quem era ele, mamãe? Ele foi um grande líder, mas sua história começou de uma maneira muito difícil. Sabem o que aconteceu? O que, mamãe? Um novo faraó subiu ao trono no Egito. Ele não se lembrava da história de José e de como ele ajudou o Egito. Esse faraó ficou com medo, porque os israelitas, o povo de Deus, estavam crescendo muito. E ele ficou com medo do quê? Ele achava que os israelitas poderiam ficar tão fortes que poderiam lutar contra o Egito. Por isso, o faraó decidiu escravizar o povo de Deus e os forçou a trabalhar duro. Mas mesmo assim, os israelitas continuaram crescendo. Trabalhar? Sim, Luísa. Eles eram obrigados a construir cidades e carregar coisas pesadas. Então, o faraó tomou uma decisão muito cruel. Mandou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Isso é horrível! E o que aconteceu com Moisés? Moisés nasceu nessa época. A mãe dele, Joquebede, não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Então, sabem o que ela fez? Escondeu ele? Isso mesmo. Ela o escondeu por 3 meses. Mas quando ficou difícil esconder o bebê, ela teve uma ideia. Qual ideia, mamãe? Joquebede colocou Moisés em um cesto bem seguro, feito de junco e betume, e o colocou no rio Nilo, perto dos juncos. A irmã de Moisés, Miriam, ficou escondida, vigiando o cesto para ver o que aconteceria. E o que aconteceu? A filha do faraó estava tomando banho no rio quando viu o cesto. Ela mandou uma das suas servas buscá-lo. Quando abriu o cesto e viu o bebê, ela sentiu compaixão. E ela ficou com ele? Sim, Miriam, que estava escondida, foi corajosa e se aproximou da princesa. Ela perguntou: Quer que eu chame alguém para cuidar do bebê para você? A princesa disse que sim. E sabem quem Miriam chamou? A mãe do Moisés? Isso mesmo. A própria mãe dele cuidou dele por um tempo. Depois, Moisés foi viver no palácio como filho da filha do faraó. Uau! Deus cuidou de Moisés desde o começo, porque ele tinha um plano muito especial para a vida dele. E o que aconteceu depois? Isso é o que vou contar amanhã. Por enquanto, vamos ver se vocês entenderam tudo com algumas perguntas. Quem era o povo que estava no Egito? Os israelitas. Certo. E por que o faraó ficou com medo deles? Porque eles estavam crescendo muito. Isso mesmo. O que a mãe de Moisés fez para salvá-lo? Colocou ele num cesto no rio. Perfeito. Quem encontrou Moisés no rio? A filha do faraó. Muito bem, meus amores. E quem cuidou de Moisés antes dele ir para o palácio? A mãe dele! Vocês são incríveis! Se você gostou dessa história, compartilhe nosso vídeo e siga nosso canal.
Não se esqueça de curtir e ativar o sininho para mais histórias emocionantes. Boa noite e que Deus abençoe vocês. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Crianças, lembram que ontem falamos sobre o nascimento de Moisés? Hoje vamos continuar a história dele e como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Eu lembro, mamãe. A filha do faraó cuidou de Moisés, mas ele sabia que era israelita. Isso mesmo, David. Moisés cresceu no palácio do faraó, mas um dia ele viu o sofrimento do seu povo e fugiu do Egito. No deserto, enquanto cuidava das ovelhas, aconteceu algo incrível. Deus falou com ele através de uma sarça ardente. E sabem o que Deus disse? Ele mandou Moisés voltar ao Egito para libertar o povo de Israel. Exatamente, Laura. Deus escolheu Moisés para falar com o faraó e pedir que deixasse o povo ir. Mas o faraó era muito teimoso e não queria libertá-los. Quais foram essas pragas, mamãe? Vou contar todas para vocês. Primeira, Deus transformou o rio Nilo em sangue. Depois vieram rãs que invadiram tudo. A terceira praga trouxe piolhos, e a quarta foi uma nuvem enorme de moscas. Na quinta praga, muitos animais dos egípcios morreram. Na sexta, apareceram feridas na pele das pessoas. Depois, houve uma chuva de pedras, gafanhotos que comeram tudo, e uma escuridão que cobriu o Egito por 3 dias. Mas isso já são 9. Qual foi a última? A 10ª praga foi a mais triste. Deus avisou que o primogênito de cada casa no Egito morreria, mas protegeu o povo de Israel. Eles marcaram as portas de suas casas com sangue de cordeiro, e o anjo da morte passou por cima delas, salvando os filhos do povo de Deus. E o faraó, mamãe? Ele deixou o povo sair depois disso? Sim, Laura. Depois da 10ª praga, o faraó não teve escolha e deixou o povo ir. Moisés liderou os israelitas na saída do Egito. Foi um momento muito especial para o povo de Deus. E eles foram morar em outro lugar? Ainda não, Luísa. Eles estavam a caminho da Terra Prometida, mas enfrentaram muitos desafios. Vamos continuar essa história no próximo vídeo. Agora, crianças, vamos ver o que vocês aprenderam. Através de uma sarça ardente, 10. A morte dos primogênitos. eles marcaram as portas com sangue de cordeiro. Muito bem, vocês estão aprendendo direitinho. Agora quero saber de quem está assistindo. Gostaram da história? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim, vocês nos ajudam a continuar contando essas histórias maravilhosas. Até a próxima história. Tchau! Tchau. Tchau. Boa noite, crianças. Animados para continuar a história de Moisés? Sim, mamãe. Quero saber o que aconteceu depois das pragas. E o povo de Israel? Eles estavam livres, né? Isso mesmo, Laura. Depois das pragas, o faraó deixou o povo ir. Eles estavam tão felizes, cantando e agradecendo a Deus. Mas logo depois, o faraó se arrependeu e mandou seu exército atrás deles. Ah, não. Que medo, mamãe. E o povo de Israel? O povo estava caminhando pelo deserto, seguindo Moisés. Deus ia na frente deles para mostrar o caminho. Quando o exército do faraó se aproximou, o povo ficou com medo, mas Moisés os tranquilizou. Não tenham medo. Deus vai lutar por vocês. Que incrível! Mas quando o exército chegou, o que eles fizeram? Deus disse a Moisés para levantar sua vara em direção ao mar. Um grande vento soprou e o mar vermelho se abriu, formando um caminho seco no meio. Era algo que só Deus poderia fazer. Uau, parecia mágico. E o povo atravessou sem medo? Alguns estavam com medo, mas Moisés os encorajava a continuar. Eles olharam para as enormes paredes de água de cada lado enquanto caminhavam. Quando o povo de Israel estava quase do outro lado, o exército do faraó tentou segui-los. Mas Deus fez as rodas dos carros ficarem presas. Quando o último israelita chegou ao outro lado, o mar se fechou sobre o exército do faraó. Então eles não conseguiram pegar o povo? Não, Luísa. O povo de Israel estava finalmente livre e seguro. Agora vamos ao nosso quiz.
O que Deus usou para guiar o povo de Israel durante o dia e a noite. Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Miriam, a irmã de Moisés, liderou a celebração depois da travessia. Parabéns, crianças! Vocês estão aprendendo muito bem. E qual será a próxima história, mamãe? A próxima será sobre a jornada até a Terra Prometida. Mal posso esperar para contar para vocês. Mal podemos esperar! Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite! Boa noite, crianças! Prontos para continuar nossa história sobre Moisés e o povo de Israel? Sim, mamãe. O que aconteceu depois que eles atravessaram o Mar Vermelho? Depois de atravessar o mar, o povo começou a sua jornada pelo deserto. Deus cuidou deles o tempo todo. Durante o dia, ele guiava o povo com uma coluna de nuvem e à noite, com uma coluna de fogo. Mas a caminhada foi difícil e o povo começou a reclamar. Reclamar do quê? Eles sentiam falta de comida e água. Então Deus enviou maná do céu para alimentá-los e fez brotar água de uma rocha. Mesmo assim, o povo muitas vezes não confiava em Deus. Mas Deus continuava ajudando? Sim, Luísa. Deus nunca os abandonou. E um dia, quando chegaram ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés para subir ao topo da montanha. Lá, ele deu a Moisés os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos, mamãe? São regras que Deus deu para ensinar o povo a viver de forma correta, respeitando a Deus e uns aos outros. Vou contar cada um para vocês entenderem. Eu quero ouvir todos. 1. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás imagens para adorá-las. 3. Não tomarás o nome de Deus em vão. 4. Lembra-te do sábado para santificá-lo. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás as coisas dos outros. Essas regras são muito boas. Gostei do honrar pai e mãe. Vou fazer isso. Que bom, Laura! Mas enquanto Moisés estava no monte recebendo esses mandamentos, o povo lá embaixo fez algo terrível. Eles se esqueceram de Deus e construíram um bezerro de ouro para adorar. Como eles puderam fazer isso? Pois é, David. Eles estavam impacientes e acharam que Moisés não voltaria. Quando Moisés desceu do monte e viu o bezerro de ouro, ele ficou muito triste e bravo. Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos e pediu ao povo que se arrependesse. E o que aconteceu com o bezerro? Moisés destruiu o bezerro de ouro e ensinou ao povo que só Deus deveria ser adorado. Depois ele subiu ao monte novamente, e Deus lhe deu novas tábuas com os mandamentos. O povo aprendeu a lição? Sim, Luísa. Eles entenderam que Deus os amava e cuidava deles, mas também esperava obediência. Depois disso, continuaram sua jornada pelo deserto, guiados por Deus. O que acontece depois, mamãe? Ah, isso é história para outro dia. Na próxima vez, vamos falar sobre como Moisés e o povo de Israel se aproximaram da Terra Prometida. Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite, crianças! Hoje vou contar a próxima parte da nossa jornada para a Terra Prometida. Vocês lembram que Deus prometeu ao povo de Israel uma terra onde corre leite e mel? Sim, mamãe, essa é a terra prometida, né? Eles já chegaram lá? Ainda não, David. Depois de receberem os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo continuou a viagem pelo deserto. Mas antes de entrarem na terra, Moisés enviou 12 espias para conhecê-la. Entre eles estavam Josué e Calebe. O que é um espia, mamãe? Um espia é alguém que vai observar um lugar sem ser notado, para descobrir o que há por lá. Eles tinham que ver como era a terra, quem morava lá e se seria difícil conquistá-la. E o que eles viram?
Eles viram que a terra era realmente maravilhosa, com frutas enormes e muito alimento. Mas a maioria dos espias ficou com medo porque os moradores eram muito fortes e altos, como gigantes. Eles desistiram por causa disso? Quase, David. 10 dos espias ficaram apavorados e disseram que seria impossível vencer. Mas Josué e Caleb confiavam em Deus e disseram: se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir. Eles acreditaram em Josué e Caleb? Infelizmente, não. O povo teve medo e reclamou contra Deus e contra Moisés. Por causa disso, Deus disse que eles teriam que caminhar pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração estivesse pronta para entrar na Terra Prometida. Nossa, eles ficaram tanto tempo assim no deserto? Sim, Luísa. Mas mesmo durante esse tempo, Deus cuidou do seu povo. Ele enviava o maná, que era o alimento que caía do céu, e nunca deixou faltar nada para eles. E Moisés, ele conseguiu entrar na Terra Prometida? Essa é uma parte muito especial da história. Quando os 40 anos estavam terminando, Moisés subiu a um monte chamado Nebo. De lá, ele conseguiu ver toda a Terra Prometida, mas Deus disse que ele não entraria nela. Por quê, mamãe? Porque em um momento Moisés desobedeceu a Deus, mas mesmo assim Deus o amava muito. Depois que Moisés viu a terra, Deus o recolheu para estar com ele no céu. E quem levou o povo para a Terra Prometida? Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo. Ele confiava em Deus e sabia que, com sua ajuda, eles poderiam conquistar a terra. Mas essa é uma história para a próxima vez. Oba, quero saber o que aconteceu depois. Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite! Hoje vamos continuar a incrível jornada de Josué, crianças. Estão prontos para mais uma história cheia de aventuras? Sim, mamãe. Eu quero saber o que aconteceu depois que Moisés foi recolhido por Deus. Eu também. Josué foi o líder, né? Isso mesmo, Luísa. Quando Moisés foi levado por Deus, Josué foi escolhido para guiar o povo de Israel até a Terra Prometida. Deus falou diretamente com ele e disse: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde quer que você for. Imaginem como Josué se sentiu recebendo essa responsabilidade. Será que ele ficou com medo, mamãe? Um pouquinho, Laura, mas ele confiava muito em Deus. E Deus mostrou que estava com Josué logo no primeiro desafio. Vocês lembram qual foi? Foi atravessar o Rio Jordão, não foi? Isso mesmo, David. Mas o rio estava cheio de água corrente, quase impossível de atravessar. Então Deus deu uma instrução. Os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança e pisar na água. Quando fizeram isso, o rio parou de correr e o povo atravessou em terra seca. Imaginem só essa cena. Uau! Era igual ao Mar Vermelho? Sim, Luísa. Muito parecido. Deus estava mostrando que ele cuidava do povo, assim como fez antes. E sabem o que mais aconteceu? Josué pediu que eles pegassem 12 pedras do meio do rio e fizessem um memorial. Pra quê, mamãe? Para lembrar a todos que Deus parou o rio para eles atravessarem. Era como um monumento para nunca esquecerem o que Deus fez. Que ideia legal! E depois o que aconteceu? Depois que atravessaram o Jordão, chegaram perto de uma cidade chamada Jericó. Era uma cidade enorme, com muros muito altos e fortes. O povo ficou um pouco assustado, mas Josué confiava em Deus. Ele foi orar e Deus deu um plano bem diferente para conquistar Jericó. Que plano era esse? Deus mandou que o povo marchasse ao redor dos muros uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar bem alto. Parece estranho, não é? Mas funcionou, né? Funcionou, Luísa. Quando obedeceram a Deus e tocaram as trombetas, os muros desmoronaram e eles conquistaram Jericó. Não precisaram lutar porque Deus fez tudo. Deus é muito poderoso. Mas, mamãe, por que Deus queria que eles marchassem? Não podia derrubar os muros direto? Boa pergunta, David.
Deus queria ensinar ao povo a importância de confiar e obedecer a Ele, mesmo quando o plano parecia estranho. Cada volta ao redor dos muros era uma prova de fé. Deus sempre cuida do seu povo. Isso mesmo, Luísa. E depois de Jericó, Josué liderou o povo para conquistar outras partes da terra prometida. Ele sempre dizia: sigam os caminhos de Deus, e Ele cuidará de vocês. Ah, e tem uma coisa linda sobre Josué. O que é, mamãe? Antes de terminar sua jornada, Josué reuniu todo o povo e disse: escolham hoje a quem vão servir. Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Ele sempre foi um exemplo de fidelidade a Deus. Agora é hora de dormir. E para quem está assistindo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vocês não perdem a continuação dessa linda história. Boa noite! Crianças, agora que Josué e o povo de Israel atravessaram o Rio Jordão e derrubaram as muralhas de Jericó, vou contar como eles conquistaram a terra prometida. Mamãe, eles tiveram que lutar muito depois de Jericó? Sim, David. Mas antes disso, algo muito importante aconteceu. Josué reuniu todo o povo e lembrou a eles que Deus estava dando a terra prometida, mas eles precisavam obedecer e confiar em Deus. Depois disso, o povo celebrou a Páscoa para agradecer a Deus e se lembrar de tudo que Ele fez por eles. E eles obedeceram, mamãe? Nem sempre, Laura. Depois de Jericó, houve um problema na próxima batalha, porque alguém no povo desobedeceu a ordem de Deus de não guardar nada para si da cidade destruída. Esse homem se chamava Acã. Ele pegou coisas que não devia, e isso fez o povo perder a batalha contra a pequena cidade de Ai. Mas, quando Josué orou, Deus mostrou quem havia desobedecido, e tudo foi resolvido. E depois? Eles ganharam as batalhas? Sim, Luísa. Depois que o povo corrigiu o erro, Josué organizou um novo ataque a Ai. Dessa vez, Deus deu a estratégia e eles venceram. Depois disso, Josué construiu um altar para Deus no Monte Ebal, e o povo leu as leis de Moisés para lembrar de seguir os caminhos de Deus. E o que aconteceu depois, mamãe? Depois disso, aconteceu algo curioso. Um grupo de pessoas chamado Gibeonitas, que vivia perto, enganou Josué. Eles fingiram que vinham de muito longe e fizeram um acordo de paz com Israel. Só depois Josué descobriu a verdade, mas ele cumpriu a promessa de protegê-los. Nossa, Josué era muito justo. Sim, Laura. Logo depois, Josué teve que lutar contra 5 reis que se uniram para atacar os gibeonitas. Foi uma batalha difícil, mas Deus fez algo incrível. Ele parou o sol no céu para que o povo de Israel tivesse mais tempo para vencer a batalha. O sol parou? Que incrível! Sim, Luísa. Deus mostrou mais uma vez que estava com o povo de Israel. Depois dessa vitória, Josué liderou o povo em várias batalhas no sul de Canaã. Eles conquistaram muitas cidades. Depois, Josué liderou as batalhas no norte, onde enfrentaram reis muito poderosos, mas Deus deu a vitória para eles. Eles conquistaram tudo rápido, mamãe? Não, David. Levou muitos anos. Mas no final, Josué dividiu a terra entre as tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma parte para viver. Josué sempre lembrava ao povo que a vitória não vinha da força deles, mas porque Deus estava cuidando deles. Ele dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mamãe, eles conseguiram descansar na Terra Prometida? Sim, Laura. Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão. Mas antes de Josué morrer, ele reuniu o povo e deu conselhos importantes. Ele disse para nunca se afastarem de Deus e para sempre seguirem suas leis. O povo prometeu que obedeceria. E eles obedeceram? Nem sempre, Luísa. Mas essa é uma história para outro dia. O que vocês aprenderam com a história de hoje? Que a gente deve obedecer a Deus sempre e confiar nele. E que Deus cumpre suas promessas. E que Deus cuida da gente em todas as batalhas. Isso mesmo, crianças. E se vocês que estão assistindo gostaram da história, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.
Assim, podemos contar muitas outras histórias para vocês. David, Laura e Luísa juntos. Até a próxima história. Tchau!